Pessoal, boa tarde. Bom, separei aqui para falar com vocês hoje, Jaque Brito, ok, dando um ok aí, som perfeito, legal pessoal. Bom, vim conversar aqui com vocês um pouco, tirar algumas dúvidas de quem tiver. Ó, Rosana entrou aqui também, Ana. Então, conversar com vocês, tirar algumas dúvidas. Vou começando a falar sobre um tema aqui que é aplicações em renda fixa, taxa Selic, CDI, poupança, CDB, Tesouro Direto, algumas coisas. Vou explicar o básico de cada um desses para vocês, tá? Pessoal que tiver alguma dúvida pode ir perguntando aí. Deixa eu colocar o tema aqui. Rosana, obrigado, Rosana. Renda fixa, alternativas. Vou colocar. Como é que eu coloco isso daqui? Publicar. Ah, ó, Maria Eugênia entrou aqui também. Fixar comentário. Fixei, é isso aí. Maria Eugênia, quero saber se vocês já começaram a se mexer. Me diz aí, mais ou menos uma semana depois que a gente conversou, o que mudou aí? Eu vou explicar para vocês agora o básico aqui, pessoal, sobre aplicações em renda fixa. Como é que funcionam as principais opções que a gente tem, tá? Ana Paula mandando aqui, boa tarde, Ana Paulinha, mandando um abraço aqui para todo mundo. Vamos começar, vou esperar só mais um pouquinho. Todo mundo está escutando ok? Já me disseram que sim, né? Pessoal, me diz aí se vocês, vamos começar com essa pergunta aqui. Vocês sabem aí qual que é a relação da taxa Selic com o CDI? Vocês sabem o que é taxa Selic e o que é CDI? Vocês entendem o que é a diferença entre um e outro? Qual que é a relação que eles têm? Me diz aqui se alguém sabe. Dá um chute aí. Pronto, já baixei meu som aqui. Dá um stop aqui. E vamos começar. Gisele Penedo entrou. Sabrine. Bom, ninguém arriscou um chute ainda, né? Mas eu vou começar. Pessoal, vou começar pelo básico, alguns conceitos básicos, tá? Milani, alguns conceitos básicos, que é, primeiro, taxa Selic. O que é a taxa Selic, tá? Rosana falou que não sei, então vamos começar aqui pelo básico mesmo, tá? Não. Legal, maioria. Então vou começar pelo básico, tá? Existe uma taxa que é chamada taxa Selic. Essa taxa, ela é a taxa básica de juros da economia brasileira, tá? O Banco Central é quem define essa taxa. Então, o Banco Central, e essa taxa ela pode ser alterada ao longo do tempo, tá? Então, atualmente, essa taxa ela está definida como 3,75% ao ano, tá? É a taxa que o Banco Central definiu. Para que serve essa taxa? Essa taxa ela serve para regular a economia de acordo com a inflação. Então, quando a inflação do país, a inflação está numa tendência, ela está muito alta, o Banco Central, ele define essa taxa Selic, ele aumenta essa taxa para tentar frear o movimento da inflação. O que é a inflação? É o aumento dos preços que a gente consome, das coisas que a gente consome, tá? Eu não vou entrar em tantos detalhes porque o importante a gente saber agora é o que é a taxa Selic, para que ela serve, tá? A taxa Selic ela é uma taxa de referência. Como ultimamente a taxa de inflação no Brasil, a inflação, ela está mais ou menos regulada, ela está num período de baixa, a taxa Selic ela está definida como 3,75, tá? Não vou entrar muito nesse mérito. O que eu acho importante vocês saberem é o seguinte: existe uma outra taxa que é o CDI. O que é o CDI, pessoal? O CDI é o Certificado de Depósito Interbancário, tá? O nome não importa tanto. O que você precisa saber de importante disso é que a taxa do CDI, ele segue a taxa Selic. Então, por isso que eu falei que tem uma relação entre eles. Então, se a taxa Selic ela é 3,75, o CDI atualmente também está valendo 3,75. E aonde eu quero chegar explicando isso? É o seguinte, como eu falei que eu vou explicar agora sobre renda fixa, vocês precisam entender que essa taxa de referência, que é o CDI, ele é uma referência
para praticamente todas as aplicações em renda fixa, inclusive a poupança. Então, vocês vão perceber que poupança, Tesouro Direto, LCIs, LCAs, CDBs, fundos de renda fixa, todos eles, na maioria, usam essa taxa do CDI como uma referência, tá bom? Então, relembrando, CDI hoje no Brasil, 3,75% ao ano, tá? Como que sabe como é que é ao mês? Então, é só a gente fazer um cálculo simples, dividir isso por 12, vai dar mais ou menos 0,31% ao mês. Hoje em dia é uma taxa muito baixa, tá? Mas vocês só precisam entender que essa é a taxa do CDI. E importante lembrar também que, assim, qual que é a função da renda fixa, de aplicações em renda fixa, como poupança, tesouro direto, enfim. O principal objetivo desse tipo de aplicação é a segurança. O principal objetivo é proteger o seu dinheiro contra a inflação. Esse é o principal objetivo, tá? Se você fizer uma expectativa de que esse tipo de produto de renda fixa, poupança, tesouro direto, enfim, é o local de botar dinheiro para esse dinheiro render muito, você está fazendo uma expectativa além do que esse produto pode te proporcionar, tá bom? Eu só quero que fique claro isso. Joelma, Lu, Elu, Fran, só entrando aqui ainda. Legal, pessoal? Tudo bem até aqui? Entenderam, pelo menos agora, o que é a taxa Selic e o que é a taxa o que é o CDI? Vou seguir aqui para falar sobre o primeiro produto. Daisy. Então vamos lá. Vou falar primeiro sobre a poupança, que é o produto mais simples dele, tá? É o mais popular, o que as pessoas mais gostam. Ok, primeiro é o seguinte. A poupança, ele é um produto muito fácil e o mais popular de todo mundo, principalmente do brasileiro em geral, tá bom? A poupança, ela tem um grande benefício que é, primeiro, a facilidade e, segundo, a questão de ser isento de imposto de renda, ou seja, todo o dinheiro que você coloca na poupança, ele vai ter um rendimento X, que eu vou explicar agora, e todo o rendimento que tem lá, ele vai, quando você resgata, ele é seu. O principal ponto que tem que observar de poupança é o seguinte: primeiro, o rendimento da poupança é o quê? Qual que é o rendimento da poupança? Vocês sabem qual que é a taxa? O que rende a poupança? Qual que é a taxa? Vê se alguém dá um chute aí. Qual é a taxa do rendimento da poupança? Que relação que a poupança tem com o CDI? Alguém arrisca? Bom, Pri, vou dar um alento para Pri. É o seguinte, a poupança, ela rende 70% do CDI. Essa é uma regra estabelecida pelo Banco Central, tá? O que fique claro para vocês. 70% do CDI. Quanto que é o CDI hoje? 3,75. Então, fazendo um cálculo na calculadora mesmo, você vai perceber que o rendimento da poupança é 3,75 dividido por 12. Isso seria por ano, né? 3,75 dividido por 12 dá 0,31. Se eu colocar 70% disso, vezes 0,7, então dá 0,21. Só para vocês entenderem que poupança rende 70% do CDI. Esse é o básico que você tem que saber. Paulo Henrique Maciel, meu amigo lá do kart. 70%. E outra coisa que é importante saber da poupança é a questão do aniversário da poupança. Então é importante saber que quando você faz uma aplicação na poupança, essa aplicação, por exemplo, se for no dia 5, a rentabilidade ela não vai render na sua conta diariamente. Esse dinheiro vai ficar rendendo, só que você não vê, e só depois do 30º aniversário, do dia 5 do próximo mês, é que você vai receber essa rentabilidade. A única coisa que precisa se atentar é, se você fizer o resgate desse dinheiro antes da data do aniversário, por exemplo, no 29º dia da aplicação, você só vai pegar o seu dinheiro base. Todo aquele rendimento, aqueles centavinhos que ficou os 29 dias, acabou, ficou com o banco.
Só isso que você precisa saber, tá? Então a poupança é um produto muito simples, é o mais simples possível, o mais usado, tá? É o menos rentável entre eles, mas a poupança tem o lugar dela. Eu não sou completamente contra a poupança, tá? Existe todo o movimento de que a poupança é terrível, ela é ruim mesmo, só que ela tem o espaço dela, e principalmente para quem está começando, quem quer dar os primeiros passos, não entende nada, zero, e ainda quer formar pelo menos o hábito de conseguir poupar alguma quantia, que seja R$100 por mês, a poupança é um bom caminho para você começar, tá bom? Ana Paula falou aqui que está se acostumando a guardar dinheiro. Ou em Tesouro Selic, você tem algum aplicativo, alguma planilha para indicar? Aplicativo, não. Planilha, tem uma planilha lá na minha bio que eu deixei num link na minha bio. Eu deixei uma planilha de controle de finanças pessoais. Tem um link lá, tá bom?